Olá, hoje nós vamos conversar sobre educação baseado num dado inicial do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, o SAEB, do governo federal, que avalia a questão dos alunos e acompanha isso de forma sistemática ao longo dos exercícios. 70% concluíram o ensino médio com resultado insuficiente pelos níveis em matemática e, sobretudo, em português. Para discutir isso a partir da nossa realidade no ensino médio aqui em Bauru, está a diretora regional de ensino, Gina Sanches. Ela responde por 83 escolas em 16 cidades, incluindo o Bauru, para a gente conversar um pouco sobre isso. Gina, os dados vão dando esse referencial do acompanhamento, inclusive de gestão para vocês no dia a dia, e a gente aponta um referencial, por exemplo, de uma matéria de que nós temos uma defasagem de cerca de 3 anos nesse desenvolvimento do aluno. De que forma a gente pode interpretar essa informação? É uma informação bastante importante que nós precisamos entender o sentido dela. Não significa, numa interpretação muito rápida, me preocupa o entendimento de que um aluno, por exemplo, quando se fala em 3 anos, que está lá na 3ª série do médio, que está aprendendo algo do 9º ano ou da 1ª série do médio. Não é isso, nós não estamos falando de conteúdos, nós estamos falando do nível que nós chamamos aí no sistema de avaliação, que é nível de proficiência, ou seja, o quanto o aluno está se apropriando de tudo que é ensinado, né? O quanto que ele está conseguindo apreender e fazer link com aquilo que ele já sabe e fazer elos de conhecimento para que ele possa avançar. Então, quando se fala de 3 anos de defasagem, não é com relação ao conteúdo, né? O conteúdo é ano a ano, mas o quanto ele se apropria e o quanto ele se aprofunda nesse conhecimento. E isso, claro, vai acarretando atrasos no seu conhecimento e acaba ficando um conhecimento superficial. E não é isso que a gente pretende. Se a gente usa esse dado de forma bastante linear e rasa, ainda que superficial, ele obviamente submetido ao vestibular logo em seguida, na fase dos 17 anos, ele tende a ter maior dificuldade. Ele tende a ter maior dificuldade, ele tende a fazer uma leitura, pode fazer uma boa leitura, mas não uma boa interpretação, né? E não ter um raciocínio que identifique a resposta correta ou chegue a ter sucesso em todas as questões que ele precisaria ter. Então, essa é a nossa preocupação. É como o aluno está aprendendo e o que está faltando para que ele se aproprie ainda mais desse conhecimento. Antes de entrar um pouco mais nesse assunto, você nos trouxe um dado interessante aqui, que do 1º ao 5º ano, de 6 aos 10 anos, a avaliação, o nível, os dados mostram uma situação muito boa. Muito boa. Que depois, na entrada da chamada pré-adolescência, a partir dos 11 anos, acontecem esses decréscimos que a gente vê lá na ponta depois. Para a gente conseguir entender depois, então, que esse dado é um referencial para saber o que acontece na fase seguinte do sistema de aprendizado ou de assimilação de conhecimento. De assimilação, exatamente. De 1º ao 5º ano, nós temos aí índices muito bons, né? Eu digo do índice porque o índice traduz o percurso que foi feito, né? Não é a valorização do índice pelo índice. Okay. O percurso é muito bom, a apropriação dos conhecimentos é muito boa. Quando o aluno vai para o 6º ano, independente de ser na mesma escola ou de vir de uma escola para outra, por exemplo, uma escola que só trabalha até o 5º ano e ele vai buscar uma outra que atenda a partir do 6º ano. Independente. A questão dele deixar de ter um professor, ou no máximo o professor da sala e outro de educação física, arte, passar a ter 10 professores, 12 professores, demandas de todos esses professores, a aula que não é mais o período de aula, mas são aulas de 50 minutos, no máximo 2 de 50 minutos, já vem outra disciplina, outro professor. Essa mudança já tem um impacto na vida desse estudante, que deveria ser assimilado e trabalhado no decorrer dos anos para que isso se tornasse mais normal, que isso fosse mais da rotina do aluno. Essa alteração abrupta de realidade de ensino dentro da sala de aula e de conteúdos, porque é multidisciplinar e sem os vínculos, não sei se a expressão está correta aqui, está embutido nesse raciocínio. Exatamente. Esse é o início, é a ponta do iceberg, né? É apenas um fator, porque esse contexto é extremamente amplo, tem várias vertentes para serem analisadas aí, que traduzem depois esse índice, mas esse é o início, né? Essa ruptura mesmo.
esse aluno que está acostumado com um ambiente, um vínculo, um único professor e matérias e conteúdos mais direcionados, ele está tendo dificuldade de adaptação com a multidisciplina e vários assuntos na fase seguinte? E esse é um ponto. E outro ponto é como os nossos professores trabalham esses alunos na chegada do 6º ano, até pela formação inicial que o profissional tem, né? O quanto ele tem sabido lidar com essas questões. E isso tem sido um foco do nosso trabalho de diretoria de ensino, na nossa regional, com os professores dos 6º anos, para que essa transição, né, seja uma transição mais tranquila e menos abrupta, como você mesmo colocou. Agora, tem outros fatores que são próprios da idade, Sim. Os vínculos da primeira infância, Exato. Só para citar, que são muito diferentes emocionalmente e biologicamente, Sim. em relação ao aluno lá dos 15 anos da chamada efervescência da adolescência. Lidar com esse ambiente, usando como referencial aqui de 15, 16, 17 anos, continua sendo um desafio. Então. Um desafio, aí nessa faixa etária a gente está pensando lá no ensino médio, que é onde o problema é ainda mais sério. Pelas próprias avaliações, nós percebemos, tanto pelo SAEB, nível federal, quanto pelo SARESP, que é pelo estado de São Paulo, os resultados caminham da mesma forma. O ensino médio tem uma queda muito grande, especialmente na matemática. Nós fazemos língua portuguesa e matemática, que são as duas disciplinas, avaliadas, né? Mas eu vejo que nessa fase os interesses são muitos e também percebo que a escola não tem atendido aquilo que é a expectativa do jovem. Então, por exemplo, a tecnologia ainda está muito longe da escola e é muito da vida do jovem. A situação da questão de ter um aprendizado significativo, ele ainda não percebe todo esse significado no ensino médio. Então, nós precisamos urgentes de um ensino médio diferenciado que possa atender o projeto de vida do nosso adolescente. Como é que vocês encaram que os autores chamariam, por exemplo, de interesses dispersos? De novo, voltando para essa faixa etária, está concorrendo com a internet, com as novidades, com o mundo lá fora, com a relação humana, com a busca, o pertencimento com o jovem. Então, uma série de cadeias. E a escola é um desses elementos. E nem tanto atrativa para os interesses que a gente está falando. Exatamente. Então, na escola, ele trabalha menos em grupo do que ele vive lá fora. Na escola ele tem menos acesso à tecnologia, como faz parte da vida dele lá fora. Então, as relações são diferentes, os interesses são diferentes. Muitas vezes o jovem precisa trabalhar. Não é uma opção que ele prefere trabalhar ao estudar, nem é só isso. Em muitas situações, aquele dinheiro do jovem faz diferença no orçamento familiar. Não só dele, da casa. Da casa, né? É a alimentação daquela família. Ele ajuda a mãe, ele ajuda o pai, ou ele é que colabora ali. Então, a escola precisa ter um formato, oferecer, e aí os conteúdos, claro, a gente não pode abrir mão dos conteúdos, porque há conteúdos que são aprendidos na escola mesmo, e é a função social da escola, mas eles precisam ser trabalhados com uma metodologia e de uma forma que ele veja o significado, que aquilo faça diferença, seja para o mundo do trabalho ou seja para a vida acadêmica que ele quer seguir na universidade. Então daí continuamos pontuando dois desafios. Um de fazer com que esse jovem, a partir dos 11 anos, continue mostrando capacidade e chegue lá na frente com capacidade de dialogar, interpretar, fazer reflexão. E um outro, sobre essa discussão da chamada nova escola, do novo plano pedagógico, que discute a questão do mercado de trabalho, por exemplo. Também, porque não adianta a gente fugir desse lado. Nós precisamos oferecer para o aluno uma possibilidade também de uma formação em nível técnico. Não é para ele não seguir para um ensino superior depois, mas que possa atendê-lo de imediato e possa fazê-lo ter mais vontade de conhecer sobre aquela área e buscar isso no ensino superior.
né? Nós não podemos apostar todas as fichas que o aluno ele vai fazer ensino médio, então ele não vai para o ensino superior. Não é verdade. Depende muito de como ele é trabalhado e de como você atende as condições para que ele possa trabalhar e também ter condição de estudar. E como é que vocês estão discutindo isso pelo outro lado? Porque aí envolve um desafio também de remodelação no tempo, é dinâmico naturalmente esse processo em relação à formação do magistério também. Porque as universidades é que estão formando esses pedagogos, essas professoras que estão dentro da sala de aula, para encarar essa realidade, essa transformação. Nós estamos nesse ano, no 2019, um ano importante nacionalmente. Aí eu vou trazer o recorte para o Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado da Educação, de que será o ano de estudo do novo currículo, do ensino médio, novo ensino médio, onde os próprios profissionais da educação, todos os professores, gestores, farão o estudo do novo currículo para que seja enviado ao Conselho de Educação, Conselho Estadual de Educação, para que a gente possa ir nos próximos anos, não 2020, mas 2021, ter um novo ensino médio formatado, inclusive com oferta de cursos técnicos. Isso vai fazer diferença na formação inicial do professor, porque todas as instituições de ensino superior terão que ter clareza do novo currículo do ensino médio para que a formação inicial do profissional passe por ele. Por isso nós vamos ter um rompimento do que é a formação inicial, e hoje nós temos isso, ainda temos, o que o futuro professor aprende na sua formação inicial é muito diferente do que ele encontra depois na escola. Então temos desafio de gestão também aqui para a nossa realidade. Sim. Temos esse contingente de professores agora, não que eles estejam desatualizados em relação a isso, mas não dentro dessa plataforma de dinâmica, desse novo currículo, para fazer com que aqueles que ainda vão lecionar por 10, 15 anos dentro da sua carreira também se apropriem dessa capacitação. E aí também tem a formação continuada, que é um dever, né, do Estado, e trabalhar com a formação continuada. Nós trabalhamos com a formação continuada nas diferentes disciplinas. A diretoria de ensino tem um núcleo pedagógico com professores coordenadores de todas as disciplinas, e esses profissionais são chamados para a formação continuada. Nós não podemos deixar para a formação inicial toda a responsabilidade, porque é tudo muito dinâmico, né? O currículo é dinâmico, os alunos têm o seu ritmo também, as suas diferenças. Então é a formação continuada, mas sem dúvida com uma mudança de estrutura mesmo, tão grande como será o novo ensino médio. Com certeza as faculdades terão que rever, né, matriz e tudo mais, as suas ementas, assim como nós também na formação continuada, para trabalhar com os professores que aí estão. Só para ratificar, a gente está falando da reforma do ensino médio dentro da sala de aula da estrutura atual, para transformação através da formação continuada, essa mudança de diretriz, e da graduação daqueles que virão depois. Sim, porque nós precisamos trabalhar com quem já está, que está atuando, né, e com aqueles que virão, que serão formados ainda. Então são dois trabalhos paralelos, importantes e que precisam seguir. Lembrando que o novo ensino médio não será só para a rede pública de ensino, ela também abrange a rede particular. Um dado que está posto à mesa, mas como é que está a apreensão dentro do magistério, dos professores? Vocês convivem lá com um contingente gigantesco nesse momento, da nova regra proposta para a Previdência, porque esticam 5 anos, mais a idade, mais o tempo, que não é mais de 25, se a proposta avançar no Congresso. Se avançar, exatamente. Grande expectativa de todo mundo, na verdade. De quem está muito próximo à aposentadoria, a preocupação de ter adquirido o direito ou não. De quem está longe da aposentadoria, aquela situação de, puxa, será que eu vou me aposentar ou quando isso vai ocorrer? Então nós estamos ouvindo dos professores essas angústias, nós passamos por elas também, estamos na ativa, também temos a mesma preocupação, né? E buscando todas as informações possíveis para também informar os nossos professores, mas ainda estamos também no aguardo, né, de tudo isso, mas tem que pensar com quantos anos esse profissional vai estar na sala de aula.
Gina, há uma sensação aqui fora que a gente compartilha como um cidadão, né, que a gente Sim. participa do mesmo ambiente aqui na rua, na praça, nos clubes, nos lugares onde a gente frequenta, dessa questão nacional que discute, não estamos fazendo juízo de valor aqui, de diminuir essa importância desse tema, é a discussão de valores, costumes, Sim. as questões éticas, e isso vai para a escola, no modelo que o governo está agora, de forma incipiente ainda, indicando. Mas também há uma outra preocupação de valorizar o que a gente acabou comentando, de não concentrar tudo nessa questão de valores, de nacionalismo, Sim, de hábitos, sim. mais de conteúdo. Exatamente. Lógico, a sociedade, qualquer instituição precisa de regras para viver. E isso nós temos clareza também. E é claro também que nem todos os alunos têm essas regras presentes na sua vida. Então nós vamos entender o que é a regra necessária, os valores básicos de respeito, de convivência, e não polarizar questões que não cabe à escola fazer, né? Mas valores básicos de convivência, volto a dizer, do respeito ao outro, de aprender a lidar com as diferenças, que é um grande exercício, isso a escola deve trabalhar. Mas os conteúdos, eles passam, claro, são conteúdos cognitivos, mas também são conteúdos que passam pela formação do ser, a formação integral desse aluno. Acho que eu fiz o raciocínio do extremo aqui, usando como simbologia só, Sim. não é a questão de hasteamento, hino da bandeira desde pequeno, se sim. dentro de casa temos lares desagregados, por exemplo. Exato, exatamente. Então, a questão não é cantar o hino ou não cantar o hino, hastear a bandeira, mas qual é o motivo, como se faz, quais os valores que estão sendo trabalhados aí, né? Não é só o que, mas o porquê e o como é trabalhado. E isso a escola precisa ter claro para que não saia do seu âmbito, mas também não deixe de cumprir aquilo que é papel da escola. Eu comentei com você aqui para pontuar de uma experiência de magistério voluntário, Sim. que me preocupava muito o jovem que está lá com 17 anos, se preparando para o vestibular, dele ter dificuldade de pegar um raciocínio de um tema e conseguir fazer interconexão, interrelação com o outro, que existe muito no vestibular. E aí a gente olha os comentários de especialistas em relação mesmo ao Enem, que tem muitas questões que são utilizadas completamente fora do currículo. Não significa que a escola não deu, significam que são conteúdos, inclusive, da graduação, Sim. em alguns casos, fora do horizonte da formação do aluno. Sim. De que forma a gente pode ajustar e reavaliar isso? Não é baixar ou reduzir o nível de discussão do Enem, mas saber interpretar bem o formato dessa prova. Isso passa por duas questões. Uma que, claro, quando tivermos o novo ensino médio, todo o vestibular, tudo isso será revisto, né? O próprio Enem, ele será adequado ao novo ensino médio. Vai ser uma mudança que vai impactar em várias questões que virão. Mas quando nós falamos no início do nível de proficiência, ou seja, o quanto o aluno se apropria desse conhecimento, é isso que nós precisamos avançar, para que o aluno saiba o conteúdo, mas muito mais que ele desenvolva as habilidades necessárias de leitura, de interpretação, de reflexão, né? De fazer conexões entre um assunto e outro, um texto e outro. Ou seja, isso deve ser desenvolvido na escola, na vida e na escola. Isso do ponto de vista de planejamento de gestão de ensino, Sim. que é o teu papel hoje, é uma escala para algumas gerações, são alguns anos? Como funciona isso lá na prática do dia a dia, de vislumbrar isso no tempo? Tudo em educação é um processo maior, ela não acontece rapidamente. Esse é um processo que vão levar anos. Eu acredito que os meninos que hoje estão nos anos iniciais chegarão ao ensino médio com outro preparo, com outra formação. Isso não acontece de um ano para o outro, em 2, 3 anos, mas isso é um caminho de 5 a 10 anos para poder se conseguir um objetivo maior. Gina, muito obrigado por você sair da sua rotina lá para falar conosco aqui na Administração Pública. Muito obrigada pelo espaço. Você pode assistir esse programa a hora que você quiser, na íntegra, também na internet, na página, no site da Câmara Bauru.sp.leg.br ou TV Câmara Bauru no YouTube. É só clicar em vídeos. Até o nosso próximo encontro.